vai desanimando, porque a gente vai lutando conquistar aquilo que a gente quer, né? Um trabalho, uma casa, um monte de coisa, que a gente tem os nossos projetos e muitas vezes demora, mas tudo tem o tempo de Deus. Mas a gente fica desanimado muitas vezes na caminhada. E a palavra do Senhor diz aqui, eu estava meditando e ouvindo, e assim, Provérbios 23, versículo 7 diz assim: como pensamos nas nossas almas, assim se sinto como uma vítima, e assim você vai ser. Então assim, porque o Senhor, Jesus, Ele é cuidadoso com todas as coisas. E a gente não deve se desanimar. Porque as coisas que vêm do Senhor, Ele nos testa. Como eu disse, na segunda-feira não pude vir na oração. Porque eu fiquei gripada do nada. E às vezes Deus permite que a gente fica até mesmo doente para nos testar. Tudo é um teste. Deus nos prova para ver se a gente vai estar na presença. Se a gente vai estar. E eu tive umas revelações que o Senhor ia me tocar para poder ver minha reação. E eu fui, passei nos médicos, nada deu nos exames. Mas o Senhor tem me provado. Tanto que eu peguei e estava brincando, falando, né, hoje. Porque ontem eu consegui também ir na oração da Casa dos Lares. Porque eu tive 2 anos na minha casa. Então assim, igreja, o desânimo não vem de Deus. O ânimo, ele sim vem do Senhor. Mas para você não perder o ânimo que tem na sua vida, você precisa praticar. Porque tipo assim, eu estou sem força para levantar da cama. Mas quem te ajuda é o Espírito Santo de Deus. Eu sempre amo falar que ao acordar, eu assim, antes de levantar da cama, eu falo: bom dia, Pai, bom dia, Jesus. Glória. Vamos levantar, vamos tomar nosso cafezinho. Aí eu vou lá no banheiro, lavo meu rosto, lavo a mão, vou lá para a cozinha e começo a fazer as coisas em casa. Quando você vai ver, você fez tudo e mais um pouco. Mas porque a gente tem que colocar e aprender a colocar o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque quando a gente coloca o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar, o desânimo vai embora, mas o ânimo fica. E tudo acontece. E tudo vem por acaso. Mesmo porque eu estava lutando, né, para conquistar, para comprar umas coisas novas para minha casa. E hoje eu ganhei uma mesa que eu queria. A mesa dos meus sonhos, eu ganhei. Uma amiga se comprou uma mesa para ela e me deu. Mas o Espírito de Deus é que eu falo, o Deus conhece o nosso coração. E quando o dinheiro não chega, o Senhor provê de outra forma. Aleluia! Porque a mesinha que eu tinha, eu acabei com as cadeiras. Eu acabei com elas. Para manter minha casa limpa, levantava, não tinha banco, não tinha escada, então eu usava elas. Quando eu acabei com elas. Aí estava só com ela e com um monte de coisa que estava já até meio precisando ir embora. Mas eu fiquei com elas 14 anos na minha vida, essa mesa. E eu vou dar para uma outra pessoa que precisa. Glória a Deus. Que ela tem as cadeiras. Mas é isso que a gente tem que se preocupar. Meu Deus. É fazer a vontade de Deus. Será que nós estamos fazendo também a vontade do Senhor nas nossas vidas? Glória a Jesus. Porque o ânimo, o Espírito Santo de Deus que nos dá, nos enche. Nós somos um vaso. E se o vaso está vazio, o Senhor não está nele. Será que a gente está se enchendo do Espírito Santo de Deus? Será que a gente realmente está fazendo a vontade do Senhor? Glória a Deus! Porque nós pode não ter força para nada, mas o Espírito Santo de Deus, quando a gente tira aquele tempinho para orar, aquele tempinho ao levantar antes de fazer qualquer coisa, a gente já começa a ter o ânimo. Sem Jesus a gente não é nada, mas Jesus sem nós é tudo, Ele continua sendo Ele. Verdade de Deus. E nós não somos nada. Porque aqui assim, a chave da mente, o que está na nossa mente. Porque quando a
assiste alguma coisa. Normalmente no jornal só passa desgraça. Você vai acabar se alimentando daquilo que você está assistindo. Só que se você absorve as coisas negativas do que você assiste, então você tem que começar a analisar o que você deve ouvir e não ouvir. Porque aquilo que você analisar e pensar, tiver na sua mente, como diz na outra passagem, e a gente costuma ouvir desde criança, a nossa boca fala que o coração está cheio. Então o que a gente pensa vai para o coração e vai para a nossa boca. Então o que a gente está fazendo com a nossa mente, com o nosso corpo? É igual um outro louvor que eu já vi várias vezes pessoas dançando, né? Que a mão na presença do Senhor Jesus, o que os olhos estão fazendo diante do Senhor, o corpo em si está fazendo na presença do Senhor. Mas será que aquele louvor que fala sobre isso, realmente você está praticando de acordo com a palavra daquele louvor está falando? Então nós temos que pensar como o Espírito Santo de Deus quer que a gente pense. Colocar coisas boas na cabeça. Quando vem aquelas palavras negativas, você não é capaz, você não é isso, você é aquilo. Está em nome de Jesus, está quebrado isso em nome de Jesus. Absorve somente aquilo que é bom para você, aquilo que te dá ânimo mesmo, aquilo que te levanta, aquilo que eu falo por mim. Quantas vezes já falei aqui mesmo, quando estou ministrando aqui, eu ouvia muitas coisas absurdas da minha própria mãe, mas eu sempre joguei fora da minha vida, e eu orando e perguntando a Deus, quando eu vou me libertar dessas coisas? E o Senhor preparou todas as coisas. Porque Ele muda o quadro da gente. Ele quer fazer de nós prósperos em tudo. Uma mente vazia é do inimigo. Glória a Deus! Uma casa que o Espírito Santo de Deus não habita, habita o inimigo. Por isso que nós falamos, quando a gente aceita Jesus e se batiza, nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e nós temos que guardar a nossa vida e fazer o que Ele quer. Não façamos mais a nossa vontade, mas a vontade de Cristo. As nossas vontades, nós colocamos diante do Senhor, e o Senhor vai cumprir no tempo e momento dele. Igual eu estava falando ontem para um irmão, mas você tem unção para receber unção de pastor? Estou fora, não quero. Mas sabe de uma coisa? Se Deus quer, pode querer o homem não querer fazer, mas Deus vai acabar plantando no coração aquilo que Ele quer nas nossas vidas diante da presença. Deus, aleluia! E eu falei, eu entendo, porque assim, Deus também não vai fazer nada que vai desagradar a Ele mesmo dentro de nós. Ele só vai levantar a gente para obra ou para qualquer coisa de acordo Ele quer, e vai te entregar tudo que Ele tem para entregar. Eu falo porque eu hoje falo, com 49 anos eu ouvi as profecias aos meus 14 anos. Hoje, com 49 anos, eu recebi metade daquilo que foi prometido. Aleluia! É o que eu falo e repeti ontem para alguém. Glória a Deus! Os profetas têm na Bíblia, falsos profetas têm, mas para você julgar não pode. Mas você pode no joelho e falar, Senhor, foi dito isso. O tempo é teu. Então não tire de mim. Deixe na minha mente e no meu coração todas elas, para quando elas se cumprirem, eu poder glorificar o teu nome. Mas as que não são dadas por ti, que eu esqueça, que eu não me lembre. Aleluia! Mas hoje eu falo, eu não sei mais os nomes de alguns profetas que foram usados, mas todas elas eu vejo o Senhor e agradeço. Porque a gente pode não ter mais o profeta que foi usado para a gente até aumentar a fé dele, mas a gente tem a obra do Senhor para glorificar, para que a minha fé aumente, a dos irmãos também. E se na minha vida Deus se cumpriu, na vida de vocês todas vão se cumprir. Deus não tarda, Ele traz no momento certo a sua bênção.
Ele não vai deixar a gente confundido. Oh, Deus não deixa o seu filho e suas filhas confundidos. Ele deixa realmente a gente simplesmente aguardando no tempo. Ele trabalha no silêncio, com a boca fechada. Enquanto você e eu estamos dormindo, o Senhor está trabalhando. Quando aquilo que você entrega na mão de Deus, descansa no Senhor, não tire da mão de Deus. Porque quando você pega e fala, pai, olha, eu vou te dar os meus 2 filhos que estão aqui, um exemplo. Mas se você pega e tira da mão do Senhor, como que você quer? Eu falo, criança é do recém-nascido até para mim, no meu entender, até os 9. Que 10 anos já pode até ficar sentada no banco com a igreja, aprendendo com o pastor. Deus poderoso, aleluia. E a gente, quando a gente vira adolescente, depois de virar adulto, a gente não é mais criança, então nós não temos mais como. A gente fala, seja como uma criança, mas a gente, como é adulto, a gente não tem mais como ter ação e atitude como uma criança. Meu Deus, aleluia. E o Deus mesmo fala na palavra dele, você não é mais criança. Então não vamos mais tratar o Senhor Jesus como pai, como amigo, como ele nos chama, mas não fazer perto dele birras, como uma criança faz. Mas o filho, quando ele faz uma birra, nós pais ensinamos que não é assim que funciona. Glória a Jesus, aleluia. Porque aqui eu tirei aqui numa passagem, eu estava ouvindo, e nós podemos lembrar que quando, deixa eu só achar aqui o nome da pessoa para não falar errado, mas quando foram fazer um templo, né, fazer a construção do templo, ele não pôde fazer como ele quis, no momento que ele quis, o Neemias, né, foi fazer o templo, mas ele teve que trabalhar para poder fazer. Ele teve um tempo para realizar. Mas que tinha pessoas que poderiam impedir. Mas até a hora que Deus preparou o momento certo para que ele faça. Como Davi. Davi ele pecou, ele errou. Mas ele tinha um coração segundo o coração de Cristo. Será que nós estamos tendo o nosso coração segundo o coração de Deus? Será que nós estamos procurando fazer realmente a vontade do Senhor em todas as coisas? E fazer com que o nosso ânimo não fique desanimado, mas sim o ânimo levantado e falar, opa, hoje é culto. Né? Como diz uma passagem, me alegrei como disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, Deus. Né? Então, normalmente quarta-feira às vezes eu não consigo vir aqui, mas hoje meu esposo me trouxe, daqui a pouco veio me buscar. Mas normalmente quando eu venho com a pastora, porque ainda me perco aqui, eu tenho que vir um dia de manhã para poder decorar direitinho o caminho, para poder até conseguir vir sozinha, porque eu gosto de andar. Mas o Espírito Santo de Deus diz, não desanima. Aleluia. Eu venci o mundo. E vós vencerás. Você e eu não temos força para vencer sozinho a batalha, as dificuldades. Mas com Deus na frente da batalha, Ele vai vencer por nós. Davi, quando ele pegou ali, chegou lá, levar o alimento para os irmãos dele e viu aquele exército sofrendo as consequências por causa de um gigante, ele não olhou a situação. Não olhou o tamanho dele, gente. Ele olhou para Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E para que nós, muitas vezes, olhamos para uma situação tão pequena, mas fazemos dela tão grande? É Deus. E que ele, com uma pedrinha, um posicionamento, acabou com aquele gigante. Com uma pedra. Esse Deus fala também para nós numa passagem, né? Manda que aquele monte saia e vai para colar. O que nós estamos fazendo com as coisas?
Será que a gente está indo para cima dela, na oração, no jejum, nas situações? Porque casca de demônio é como oração e jejum. E nós não precisamos falar, olha, eu vou fazer jejum. Não precisa. Lave o seu rosto e não mostre a ninguém o que você está fazendo. Nós temos que aprender a guardar as coisas entre nós e Deus. Será que nós estamos guardando diante do Senhor? Só no particular? Sabe? É falar, Jesus, é a mesma coisa. A irmã vem aqui, tá aí, ó, vou te falar uma coisa. É entre eu e ela. Eu não tenho por que falar para ninguém. A mesma coisa. Quando eu me ponho de joelho no chão, é com o Senhor que eu estou falando. Então vamos guardar nossa vida e nossa casa na mão de Deus. Glória a Jesus. Quando a gente fecha a nossa boca e só fala com o seu teu pensamento, só Ele ouve. O diabo não escuta. Aqui o que eu estou pregando, o diabo está ouvindo. E todo mundo está ouvindo. Mas quando nós se posicionamos no silêncio, quando você entra num lugar, é como muitas vezes quando eu entro na igreja para ouvir uma palavra, eu falo, Jesus, hoje eu preciso disso, como que tá? Qual é o meu propósito com essa situação? Eu sou assim em casa, o tempo inteiro. Aleluia. Aí quando eu chego na igreja, para ouvir o Senhor, aqui eu tenho oportunidade de dançar, lá ainda não tenho muito. Mas quando eu chego lá, eu sento na minha cadeirinha, me ajoelho e oro e sento. Quando de repente eu vou ver o pastor, quem está lá na frente, falar tudo aquilo que eu precisava ouvir, que eu estava falando com o Senhor lá em casa, e eu falo, Jesus, pelo amor de Deus, faz. Deus fala. Quando a gente dá o dízimo, dá a oferta, Aleluia. a gente fala que mas a igreja não precisa, mas tem a manutenção, todo mundo sabe o que são os gastos, ninguém precisa ficar falando nada. Mas assim, é dado de coração. A viúva deu as 2 moedas que até hoje nunca vamos saber, nem descobrir o valor delas. Mas foram maiores do que muito tesouro que deram. E o que nós temos dado? Se eu não tenho como dar em espécie, vamos dizer assim, mas eu tenho meu tempo na igreja para fazer o que Deus me manda. Porque eu falei para as irmãs aqui, o que estava falando agora, Deus testou a minha fé. Aí de repente me dá uma dor de cabeça e tudo, me dá um mal-estar, não consegui ir ontem, na segunda-feira, na casa da irmã aqui. Mas independente disso, hoje eu estou curada. Porque Deus está vendo que eu estou fazendo o que Deus me quer. Onde Ele me chama, eu não estou falando não, eu estou indo. Deus está procurando os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E não é só para sentar no banco, não, igreja. Aleluia. É aqueles que querem para fazer a obra. O seu chamado, o dom que Deus te deu, aperfeiçoe. Não guarde. Não deixe na gaveta. Lembra daquela passagem dos dons? Deus deu um talento para cada um. E eles multiplicaram. Um que guardou na gaveta, lá na terra, que eu vi uma coisa na televisão, e vi ele guardando na areia, por baixo da terra. Aí quando ele chegou o talento, veio buscar, tira dele, esse único talento dá para outro que multiplicou. Aí depois, você sabe o que acontece? Quando o povo é levantado, aí fala, mas por que pôs ela no meu lugar? Mas por que fulana está assim e eu estou aqui? É Deus. Quem não trata os dons, fazendo a obra que Deus te chamou, Deus levanta para cumprir. E é assim que nós temos que entender. Alguns me chamam de pastor, outros me chamam de missionário, outros me chamam de diaconisa, outros me chamam até de outras coisas mais um pouco acima. Eu falei, eu não sei. Mas Deus sabe o que Ele quer de mim. Eu só me preocupo com isso, igreja. Eu amo fazer isso que eu estou fazendo hoje. Fazer o que eu fiz agora há pouco e aqui em seguida. Eu amo. Foi para isso que Deus me chamou.
Mas se eu tiver que limpar, eu limpo. O que eu tiver que fazer dentro da obra, eu não ligo. Porque eu gosto de fazer para o meu Pai. Não é para o homem que eu estou fazendo, é para o meu Pai. Nós temos que entender o que a gente faz aqui. A gente é um corpo, igreja. É um corpo. É um ajudando o outro, independente do departamento, independente de quem está na frente. Mas é um ajudando. Tem uma passagem que fala, né? Bom que os irmãos vivem em união. Se tiver guerra, tiver separação, tiver esse é meu, ninguém mexe. Ei, tá errado. Glória a Deus. Tá errado. Tá errado. Porque o corpo, se eu vejo a irmã sofrer uma situação, estou vendo uma necessidade, eu vou estender a mão, vou ajudar, vou sofrer junto e chorar junto. Vou rir junto. A palavra de Deus mesmo ensina isso. Nós temos que fazer isso. E será que ele está fazendo isso? Ou a gente está realmente fazendo conforme a gente quer? Deus Santo, aleluia. Glória a Deus. Né? Como eu tenho aqui uma coisa que choro, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem para amanhã. A alegria vem para amanhã. Mas Thaís, mas fulano, você me isso, como você quer que eu me alegre? Mas o Espírito Santo de Deus vai te fazer alegre, mesmo na situação mais triste. Mais triste. Perdoa quem te feriu, ajuda quem te feriu. E perdoar é assim. É, Jesus, Eu sempre aleluia. disse minha mãe, Glória a Deus. eu fazia tudo por ela. Tanto que Deus preparou um momento para ela morrer dentro da minha casa. Provavelmente eu saiu 2 dias antes de morrer. Mas ela praticamente morreu dentro da minha casa, vamos dizer assim. Ela veio só mesmo para ser tratada por Deus, para me pedir perdão por um monte de coisas. Poderoso, aleluia. Que é assim que Deus faz. Quando o avô, a avó, pode prestar atenção, não sei se todo mundo tem como eu. Poderoso. Mas quando meu avô, o pai do meu pai estava vivo, estava todo mundo dentro de casa dele, final de semana. Deus, aleluia. Aquela união da família inteira, dos 2 lados. Mas depois parece que quando casa, vai todo mundo para cada lado e depois some. Pai morre, mãe morre, esquece. Não é assim, gente. A união continua. A força continua. Você não está conseguindo fazer uma coisa? Liga para mim, pode ligar. Porque eu estou desempregada, eu posso te fazer. Tá, você me vem aqui na minha casa, me socorre. Me socorre, vem aqui, me ajuda aqui. Eu não vejo distância. Meu esposo falou agora um pouco no carro para ela. Tá, e se tiver que pregar lá é longe, ela vai de ônibus tranquila. Quando não tinha carro, realmente. Grande Deus, aleluia. Mas hoje se minha mãe falar, eu não vou te levar, eu pego. Vou. Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus. Então assim, não há, para Deus não há descanso. Para Deus a gente tem que dizer sempre, estou disposta. E para nós mesmos, para tudo entrar na nossa vida, tem que ter bom ânimo. Por mais difícil que esteja. O dia que eu esqueço o enterro do meu pai, pessoas que um tempão não olhavam na cara dele nem na minha. Que ele se jogar no túmulo, se jogar de cima dele ali. Eu falei, opa, calma, sem exagero. Eu não pude chorar naquele velório. Eu chorei antes e depois. Porque durante o sol veio um monte de gente querendo se jogar por cima. Pessoas que nunca mais eu via na minha frente. Mas por quê? Jesus me mudou muito. Porque se eu fosse a garotinha que eu era antes, eu nem sei o que eu tinha feito por ele. Mas Jesus, ele nos transforma todos os dias. A gente pede, Senhor, nos transforma, nos cura, nos liberta. Então a gente tem que ser tratado. E aprenda uma coisa que eu aprendi, que muitas das vezes esquece. Quando ele se propõe em jejuar por uma situação ou por alguém, lembre-se que Deus vai tratar primeiramente com você, para depois com a pessoa. Então assim, nós temos que ser vigilantes, vigiar.
com tudo. Eu falo para Deus até falar, as minhas amizades, os meus filhos, eu oro, eu falo, cuida, trata e traz, que esteja por perto somente os seus escolhidos, para que sejam realmente edificantes. Edificantes as nossas vidas. Eu já vou encerrar, tá, igreja? Assim, é isso que nós temos que se preocupar. Porque também, assim, o Tom John, eu estava ouvindo e eu ouvi uma coisa assim interessante que ele deixou bem claro. Se quisermos experimentar a paz que excede todo o entendimento, deveremos abrir mais o direito de entender, porque a gente nunca vai conseguir entender Deus. Sabe por que a gente não vai conseguir entender? Porque Ele é infinito. Ele age de uma forma sobrenatural. O que não chegou no meu coração nem na sua mente, Ele é capaz de nos dar. Então, que nós possamos entender. Sem ânimo, nós não conseguimos realizar nada. E sem Deus, muito menos ainda. Então, quando o negócio, o barco, como o louvor ali estava falando, ele está no nosso barco. Mas está aflito, grita por Ele, chame por Ele. Porque nós homens somos falhos, mas Jesus jamais. Então, igreja, vamos ficar de pé, eu vou orar por todos nós. O Senhor Jesus, Ele é bom. Jesus, Ele é tremendo. Pai, nós somos pequenos e falhos, Senhor Jesus. Mas que hoje, Senhor, derrame sobre as nossas cabeças de todos que aqui estão. Todas as famílias representadas nesta casa, Senhor, nesta noite. Alcança cada parente familiar nosso, de todo lugar do mundo que esteja. Cura, liberta, restitui, restaura. Aqueles que precisam, Pai, talvez te aceitar ainda, que venham te conhecer, te servir, Espírito e verdade. E os que já te conhecem, Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente firmar mais ainda na rocha, que é o Espírito Santo de Deus. E que o Senhor derrame sobre todos nós, em nossa casa, o ânimo, a tua presença, que nós tenhamos mais e mais, Pai, sabedoria e discernimento que vem do Senhor. É que eu te agradeço por essa oportunidade que me concede nesta noite. Obrigada, Pai. Nos abençoa e faça das nossas vidas cada dia mais a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade de Jesus.